Pois é, Dani, a primeira informação era de que Maurício Souza, o interino, né, ali auxiliar do Maurício Barbieri, pudesse comandar a equipe diante do Bahia amanhã, 7 horas da noite, lá em Salvador, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Barbieri, inclusive o Flamengo ficou em São Paulo depois da derrota para o Corinthians, porque viaja direto a Salvador, o Barbieri já está voltando ao Rio de Janeiro e a delegação segue para lá. A notícia que chega para a gente é que Dorival Júnior já teria sinalizado o interesse em comandar a equipe rubro-negra, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Isso porque em dezembro, ainda sem data definida, o Flamengo vai passar por eleições. Então é muito complicado assinar um contrato a longo prazo com o treinador, né, avisando que 2019 pode entrar um novo grupo político no Flamengo. Essa é a grande X da questão. Um técnico que possa comandar a equipe em apenas 12 jogos. É muito pouco para um treinador colocar o estilo dele, o nome dele, o jeito dele comandar a equipe, mas o Dorival, que foi quem abriu a gestão do Bandeira de Melo, foi uma herança deixada pela Patrícia Amorim no final do ano de 2012. O Dorival chegou a abrir 2013 com o Flamengo, ficou pouco mais de 2 meses à frente da equipe rubro-negra, quando acabou sendo dispensado. Na época, o Bandeira de Melo, com toda a sua diretoria, eles alegaram que o alto salário do Dorival Júnior, que na época seria um dos 10 técnicos mais bem pagos do mundo, esse teria sido o motivo pela saída do técnico do Flamengo. Naquela época, né? Mas a gente vê aí o retrospecto dele naquele momento, também não é tão animador assim. O Dorival tinha 37 jogos à frente do comando, com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Um pouco acima de 51% nível de aproveitamento, enquanto o do Maurício Barbieri agora é de 57% o índice de aproveitamento, ou seja, números bastante parecidos. O Dorival disse que pretende conversar com o Barbieri ainda antes de assumir a equipe rubro-negra. Se falou também em Vanderlei Luxemburgo. É um nome que a gente tem ouvido, pelo menos, do torcedor do Flamengo na rua, um nome bastante pedido pelo torcedor do Flamengo, mas a gente lembra aqui que na saída dele, ainda durante a gestão de Bandeira de Melo, ele não deixou uma boa impressão. Na saída, convocou uma entrevista coletiva, disparou contra tudo e contra todos, falou que é uma diretoria que não entende de futebol e que precisaria, inclusive, do know-how do próprio Luxemburgo para administrar melhor o futebol. Na época, aquela declaração não caiu bem e, dessa forma, as portas para Vanderlei Luxemburgo fecharam, pelo menos dessa vez. Dorival Júnior é o nome mais cotado para assumir o Flamengo a partir dessa rodada de sábado contra o Bahia. E a gente confere agora quais foram os principais erros de Maurício Barbieri à frente do Flamengo. Fim da linha. Acabou o jogo para Maurício Barbieri no Flamengo. Eliminação na Copa do Brasil foi a gota d'água. E o técnico já previa o pior depois da derrota para o Corinthians. O que me motiva e o que me faz trabalhar é o desejo de fazer as coisas da maneira correta, e até por isso a frustração hoje, que é muito grande, a decepção que é muito grande, porque a gente não foi capaz de seguir em frente num grande objetivo que a gente tinha. Agora, essa decisão é da direção. O clube apostou no jovem treinador com expectativa de que ele virasse um nome de sucesso. A diretoria investiu pesado. Barbieri tinha nas mãos um time de jogadores renomados que, sim, começaram dando resultado. O Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro, seguia vivo na Libertadores e vivíssimo na Copa do Brasil. Tudo isso até a parada para a Copa do Mundo. Depois, o segue o líder durou pouco. A derrota para o São Paulo, já na rodada seguinte à final do Mundial, dava amostras do futuro do time, que perderia a liderança nas rodadas seguintes e ainda amargaria a eliminação na Libertadores. Esse é o principal objetivo do clube. Aí Barbieri viu peças importantes irem embora. Vinícius Júnior puxou o barco de uma equipe que não teria em Vitinho um substituto à altura. 10 milhões de euros num jogador que não tem as mesmas características do garoto que foi parar no Real Madrid. Não ter uma formação fixa irritava o torcedor. Barbieri alegava o seguinte: o time seria montado de acordo com cada adversário. Discurso interpretado por boa parte da torcida como falta de convicção. A gente tem procurado usar os atacantes conforme a característica do adversário, conforme aquilo que a gente entende que possa ser mais benéfico para a equipe naquele momento.
Camisa 9, quem era o camisa 9? Uribe, Henrique Dourado, Lincoln, Vitinho, todos passaram pela posição. E era difícil afirmar qual deles vestia a camisa de titular absoluto. O que também chamou a atenção foi a volta do peruano Miguel Trauco. O jogador não vinha sendo utilizado, mas ganhou vaga do René e acabou como titular em jogos decisivos, no último, contra o Corinthians. E foi ali a despedida de Barbieri, com 39 partidas, 19 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. Números bem abaixo da expectativa do Flamengo para 2018.